Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Então, queridos, olha, a vida com Deus, né, ouvindo a sua palavra, orando e entregando problemas e lutas nas suas mãos, no seu altar, como é a realidade bíblica e espiritual, a vida fica mais leve, queridos, fica leve. Claro que lutas vêm. Muitas pessoas dizem assim, eu aceitei Jesus, não vou ter mais problema nenhum na minha vida. Bom, seria necessário ir para o céu. Lá é que não vai ter problemas. A questão é enfrentar problemas com as próprias forças, pelos próprios meios. Chega um momento em que não dá. Agora, quando o Senhor Deus, quando Ele é crido, quando se crê nele, e se chama esse Deus para a batalha, como ele diz, Jesus disse aos discípulos, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Às vezes parece que a batalha está completamente perdida. Mas quando Jesus chega, quando ele entra, tudo muda. O que é necessário? Bem, tudo começa por ouvir a sua palavra. Porque aí você vai conhecê-lo e conhecer o seu poder. Acabando com as dúvidas. Uma coisa é, vamos ver se dá certo. Outra é, está escrito e eu creio. Então isso faz toda a diferença. Por isso os discípulos foram tão bem-sucedidos, veja bem, quando eles saíam para a missão, as missões, porque eles faziam exatamente o que Jesus havia falado, havia ordenado. Quando se age pela palavra de Deus, quando se crê na presença do Espírito de Deus, é o próprio Deus que entra em ação. Bem, mas nós vamos iniciar o nosso programa, como sempre, com uma oração de agradecimento a Deus. Ore comigo. Querido Deus, Pai Celestial, soberano, ó Pai Celestial, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da criação, o Deus que não poupou a vida do único Filho, antes o entregou no Calvário, naquela cruz, para a salvação dos que creem, dos que crerem, daqueles, Senhor, que ouvem. Senhor, nós agradecemos, antes de tudo e antes de qualquer coisa, agradecemos sim, porque o Senhor enviou Jesus a este mundo para a salvação. Porque o Senhor manifestou em Jesus a luz celestial, para iluminar corações, para levantar os caídos, para fortalecer, Senhor, os abatidos, e quem já não tinha perspectiva de nada, Senhor. Sim, porque o Senhor manifesta a luz dissipando as trevas. O Senhor é poderoso para levantar quem está caído. O Senhor é poderoso para curar o doente. Senhor nosso Deus, nós agradecemos sim. Agradecemos pelo dom da vida, pelo dom da fé. Agradecemos pelo ar que respiramos. Porque tudo que é bom vem do Senhor. Agradecemos pela Tua luz, Senhor, que nos ilumina e impede, Senhor, de cairmos nas trevas. Porque as trevas, Senhor, têm armadilhas, têm laços, têm covas, têm poços. Senhor, nós agradecemos pela Tua presença. E agora, Senhor, vamos ouvir a Tua palavra. Que desde agora a Tua paz encha cada coração. Transborde em cada um. Senhor, com Tua mão poderosa, o Senhor livra do mal, o Senhor guarda e o Senhor abençoa. Nós cremos nisso, pelo que está escrito. O Senhor diz que tudo é possível ao que crê. Nós agradecemos em Teu nome, pela Tua paz abundante, em Teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa
Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Bem, então nós temos contemplado que na cidade de Nazaré, onde Jesus fora criado, quase ninguém deu crédito a ele. Por isso ele não pôde manifestar poder naquela cidade, naquele lugar. Isso mesmo, não pôde. Ele quase não pôde fazer nada pelas pessoas, em termos de curas, libertações, porque não queriam ouvi-lo. Primeiro ele ensinava. Porque muitas vezes a pessoa colhe aquilo que plantou e não percebe, não sabe. Às vezes a pessoa planta, vamos lá, maldições na sua vida, até na vida de outras pessoas, indo contra os ensinamentos de Deus. Como eu falei na segunda-feira, de uma jovem mulher, e ela foi a caçula de uma família enorme, e os pais, a mãe já não queria mais filhos de jeito nenhum. E vamos dizer assim que aconteceu. Então ela foi muito amaldiçoada e praguejada. E acabou prisioneira de todas aquelas maldições. Então nada dava certo na vida dela, porque ela deixou isso entrar dentro dela. Também puderam uma criança, né? Uma criança. Ah, você nunca vai ser ninguém, você nunca vai ser gente na vida, você nunca vai dar em nada. E enquanto a pessoa não entende, tá, que cada um é um com Deus, que quando nasce o cordão umbilical é cortado, então ela pode realmente ter uma vida totalmente diferente, avançar. Mas, enfim, lamentavelmente, ela cresceu debaixo desse jugo tenebroso, desse estigma, né, que criaram na vida dela, e ela guardava aquilo dentro de si. E ela disse, isso foi num dos nossos cultos, numa reunião, em que numa oração ela teve uma reação espiritual e um espírito mau, um espírito maligno, diz que pela boca da mãe, pelas maldições da mãe, entrou para dominar a vida dela e aprisionou a vida dela, amarrou tudo. Foi uma reação espiritual muito forte. Ela, uma pessoa lúcida, sóbria, teve uma reação tenebrosa. E quando ficou livre daquela força maligna, daquelas cordas, daquela prisão, ela respirou fundo e ela disse que aquelas palavras que a mãe jogava sobre ela, que aquilo entrou dentro dela. Aquelas palavras entraram de tal modo que ela acreditou que ela nunca seria ninguém na vida. Tanto que, veja, ela era tomada de um desânimo tão forte que ela não conseguia concluir um curso. Foi muito difícil ela conseguir concluir uma faculdade, levou anos, porque parava, voltava, parava, ela não tinha forças. Eram como cordas que a aprisionavam, era uma prisão. Forças de trevas, pelas maldições. A Bíblia explica isso. Muita gente diz assim, mas tem gente que foi vítima de maldição e deu a volta por cima. Sim, mas ela, como ela disse, aquilo doía dentro dela, queridos. Aí a Bíblia explica. Explica que nenhuma raiz de amargura brote no coração. Está tudo na Bíblia. O Espírito Santo alerta para isso. Ele diz que devemos ter cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando, ela brota no coração, dentro do peito, ela traz perturbação. Ou perturbações, no plural mesmo, muitas. Então aconteceu isso com ela. Ela foi ficando enfraquecida, desanimada e, literalmente, tá, com esse pensamento enraizado, cristalizado dentro dela, de que ela nunca venceria na vida. Então daí ela não tinha ânimo, não tinha iniciativas. E ela ficou uma presa fácil dessas forças malignas, das trevas. Para você ter uma ideia, uma moça bonita, uma jovem mulher bonita, que tinha sido noiva 3 vezes.
E foram os 3 noivos que terminaram o noivado bem próximo ao casamento. O que foi mais distante, depois que haviam tratado tudo, resolvido tudo, 6 meses. A 6 meses do casamento, um noivo terminou. O outro a 3 e o outro a 2. Olha que coisa grave. Ela disse, chegavam para mim e diziam, olha, acabou, não sinto mais nada por você. Olha que coisa séria. E ela desmoronava. Então aqueles pensamentos trabalhavam dentro dela. Eu nunca vou ser ninguém, nunca vou ter sorte. Não nasci para ter sorte. Que muita gente pensa erradíssimo. Porque a palavra de Deus ensina que nós devemos crer em Deus, tá? E ter bons pensamentos e sentimentos para que possamos avançar. E o Senhor Deus é o maior incentivador do seu povo. Se você observar, a Bíblia tem diversas partes em que Deus diz assim, esforça-te, tem bom ânimo, desse jeito. Só que ela não sabia. Ela não conhecia a palavra de Deus. Ela não conhecia Jesus. Jesus, vivo e ressurreto, Ele pode cuidar, Ele pode mudar uma história. Então, aquela força maligna era um demônio, aprisionou aquela moça. E daí ela desistiu da vida sentimental, desistiu completamente. E sempre, segundo ela, foi uma pessoa triste, amargurada, porque aquilo trabalhava dentro dela. Sentimentos ruins e pensamentos fortes de não sou ninguém, não vou ser ninguém, nunca consigo nada. Porque os pais a rejeitaram, como eu disse, e a mãe falava, jogava isso em cima dela, desde que ela se entendeu como gente, como ser humano. Ou seja, quando começou a entender as coisas, já foi ouvindo pragas, maldições, rejeições. E foi terrível a vida dela. Quando ela entendeu pela palavra de Deus, tá? Que ela poderia ser livre de tudo aquilo, perdoando os pais, porque eles fizeram tudo aquilo, uma ignorância de valores. Eles não tinham entendimento sobre valores, conceito, nível certo de valores. Porque qual foi o preço que Deus pagou pela vida de um ser humano para pagar os seus pecados e tê-lo junto de si? A vida de Jesus, o sangue de Jesus. Não está na Bíblia que o sangue de Jesus purifica de todos os pecados? Então, isso é coisa séria, queridos. Eu vou ler aqui para você, numa outra parte, depois a gente volta aqui em Jesus na cidade de Nazaré, porque ninguém deu crédito para Jesus. Como muita gente não tem crédito de ninguém, tem um potencial tremendo, porque Deus fez assim, o ser humano tem um potencial de Deus em si. Mas, infelizmente, a falta do conhecimento da palavra de Deus, foi o que Deus disse, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Aí na carta de Pedro, eu vou ler aqui para você, a gente aqui um monte de bilhetinhos e pedidos de oração. Eu vou ler aqui para você, na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, logo no capítulo 1, diz assim, olha só, o apóstolo Pedro, depois que Jesus cumpriu a sua missão, morreu, ressuscitou, voltou para o céu, e Pedro foi pregando e pregando, aí o Pedro escreveu ao povo de Cristo, ao povo que crê em Deus. Aí ele disse assim, no capítulo 1, no verso, olha só, 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais. Foi o caso dessa moça. Ela recebeu dos pais um estigma tenebroso de que não deveria ter nascido, que não valia nada, que nunca ia ser alguém na vida, nunca seria alguém nessa vida. E aquilo entrou dentro dela, feriu o coração dela, mas ela acreditou. Então daí ela não tinha forças para lutar contra as adversidades.
Porque, queridos, o diabo existe e não quer o sucesso de ninguém, queridos. Você sabe onde ele atua bastante para dar sucesso? Onde Jesus não está presente, onde Deus não está presente. Ué, mas é assim? Bom, a palavra de Deus garante que Jesus é a luz e Satanás trabalha nas trevas, ou seja, na falta do conhecimento. E aí? Então, o apóstolo Pedro disse, olha, você não foi comprado com ouro nem com prata, não. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Ou seja, Deus quis você e te representou lá na cruz em Jesus. Então, quando ela entendeu, aquelas forças malignas que jogavam o desânimo, que até mesmo atormentavam a mente dela com aquelas palavras vivas da mãe e do pai, principalmente da mãe. Ela disse que aquelas palavras trabalhavam dentro dela dia e noite. Parecia que ela ouvia aquilo nitidamente, de dia e de noite. Você não é ninguém, você nunca vai ser ninguém, você não devia ter nascido. Você já pensou? Passar a vida toda. Eu não lembro agora, mas ela estava na faixa dos seus 40 a 42, 43, por aí. 43 anos. Você já pensou ficar uma vida inteira deitar no travesseiro e aquelas palavras da mãe ficarem atormentando os pensamentos e aquela dor dentro do peito, aquela ferida na alma, assim, meu Deus, eu nunca vou ser ninguém. Então ela se tornou uma pessoa muito angustiada, muito ferida. E aí ficava difícil. Porque quem quer ficar do lado de uma pessoa assim? Para ouvi-la, para compreender, até porque ela não se abria pelo que ela disse. Então, às vezes, as pessoas julgam e dizem assim, aquela pessoa é antipática, não sorri, aquela pessoa não fala com ninguém. Mas ninguém sabe o que se passa dentro daquela pessoa. Só ela que sabe o que está passando. Por isso que Jesus diz, não julgueis e não sereis julgados. Até a pessoa abrir o entendimento, abrir o coração, ouvir o que Jesus fala, que Deus fala a seu respeito, do valor que Deus dá ao ser humano. Então aquilo tudo que aconteceu é a sua realidade. Era a realidade dela. Queridos, foi assim com Jesus. Em Nazaré ninguém dava crédito a ele. Só que Jesus não deixou isso entrar e ficou amargurado, angustiado. Não, ele sabia quem ele era. Jesus, desde menino, ele sentia e sabia que era o Filho de Deus. Você lembra que Jesus no templo, com 12 aninhos de idade, você já ouviu? Se não ouviu, eu te falo. Houve a festa. Todos os judeus iam às festas de Jerusalém. E a família de Jesus volta em caravana, todo mundo feliz. Depois de muito tempo, eles perceberam, 2 dias, perceberam que Jesus não estava no meio deles. O menino de 12 anos. Aí voltaram a Jerusalém. Procuraram em todos os lugares e não encontraram. Na casa de todos os parentes, conhecidos, e vai um lugar, vai no outro. Nada. Aí entraram na sinagoga. Quem estava lá? Jesus. Aí diz a palavra de Deus que ele estava no meio dos doutores da lei. Ele ouvia e os interrogava. Interessante, né? Jesus com 12 anos questionava as coisas. Ele queria. E ele mostrava o seu conhecimento, tanto que as pessoas ficavam atônitas. Os doutores da lei ficaram assim, né? Eles ficaram impactados. Como é que esse menino de 12 anos sabe essas coisas todas? Ele sabia que ele era o Filho de Deus. Aí quando José e Maria chegaram, se aproximaram dele, filho, por que fizeste isso conosco? Você sabe qual foi a resposta dele, de um menino de 12 anos? Por que me procuráveis? Não sabias que me convém cuidar das coisas do meu pai? Ou seja, eu sou filho de Deus. Não é que Jesus foi rebelde e adolescente, não é nada disso. É que ele sabia e afirmava quem ele era. Só que ele cresceu em Nazaré e ninguém dava crédito a ele. Então, às vezes, a pessoa, não é, com o potencial tremendo que ela tem,
pelo que Deus fez, pelo que Deus deu. Mas a pessoa se atrofia. Ela não consegue, ela nem crê em si mesma. Há pessoas que são assim, que estão assim. Não conseguem crer em si mesmas. Veja que coisa. E a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Queridos, o preço de uma vida foi a vida do Filho de Deus. Por isso que Deus valoriza o ser humano. As pessoas não se valorizam. Algumas sim, mas a maioria não. E valorizar outras pessoas? Olha, é mais fácil as pessoas jogarem pessoas para baixo do que levantá-las. Vamos a essa realidade. Só que quem ouve a palavra de Deus, tá? Tem a luz de Deus, sabe muito bem o preço que Deus pagou. Queridos, vamos à segunda parte do nosso programa e voltaremos com outras partes maravilhosas na presença de Deus. Vamos em frente. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Irajá, Avenida Monsenhor Félix, 1120. Graça sobre Graça. E graças a Deus, muito bem. Então nós estávamos falando lá no início do nosso programa que o Senhor Jesus não pôde operar milagres, vamos lá, derramar bênçãos sobre as pessoas, né, curar, libertar, porque a maioria só olhava para Jesus como o carpinteiro ou o filho do carpinteiro. No Evangelho de Marcos diz que as pessoas diziam, não é esse o carpinteiro, filho de José e da Maria? Não conhecemos nós os seus irmãos? Aí no Evangelho de Mateus, aí diz assim, olha lá, é o filho do carpinteiro. Então é lamentável, queridos, porque perderam a grande oportunidade de terem recebido o poder de Deus em curas, bênçãos, libertação ou libertações. Há pessoas que se sentem tão oprimidas, como o caso de que falei no início do programa, aquela moça cuja vida não dava certo em nada, porque ela recebeu no coração e na sua mente, tudo ficou latente dentro dela trabalhando, que ela não valia nada, que ela não devia nem ter nascido. Quando ela entendeu o valor que tinha para Deus, ela mudou completamente, mudou a visão da vida. E agora, queridos, é um momento muito especial e nós vamos ao momento da oração. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Momento da oração. Momento da oração. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, na qual o Senhor se mostra, se apresenta. E como dizemos, como é feliz quem crê, porque o Senhor diz que tudo é possível ao que crê. E o Senhor garante estar presente onde alguém te der ouvidos e creia. E quando são dois, o Senhor diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, no nome do Senhor, o Senhor está presente e vai operar. Vem então, Senhor, com a Tua paz maravilhosa, derramar em cada coração, tomando cada um pelas Tuas mãos. Senhor, alguém que está num leito de hospital, opera agora, Senhor. Que o Teu poder, Senhor, o Teu poder seja injetado nesse corpo. Que o derramar do Teu Santo Espírito, Senhor, vá arrancando todo o mal, todas as dores, todas as enfermidades, tudo aquilo que tem aprisionado nesse leito. O Senhor é poderoso para dar verdadeiramente a vida, levantando quem estava caído, libertando quem estava oprimido, quebrando as cadeias, Senhor, e tirando do cárcere, das angústias, da depressão, dos maus pensamentos, Senhor, de morte, de fracasso, de destruição,
de tristezas. Senhor, os sentimentos que têm amargurado essa alma. O Senhor é poderoso para ajudar, lavando essa alma, esse coração, tirando as aflições. Ah, Senhor Deus, que a tua paz entre agora. O teu poder, Senhor Deus, opere em cada um. Senhor, pelo preço que o Senhor pagou. Pai, Santo Espírito de Deus, vem agora. Toma pela tua mão, Senhor. Quem estava enclausurado, prisioneiro das trevas e não conseguia enxergar as suas possibilidades. Porque o Senhor diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Toma pela tua mão, Senhor, para as saídas da vida, para que contemple a luz do dia e a cor, Pai, ou as cores da vida. Senhor, na saúde, opera agora. Jesus, opera agora, porque o mal não te resiste. E usamos a autoridade do teu nome e dizemos que cada um seja livre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que haja paz abundante e transbordante em cada um. Nosso Deus, agradecemos pela tua bênção, pelo derramar da tua paz, pela tua luz, pela tua bênção, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, queridos. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje, quarta-feira, eu faço lembrar que domingo é um dia muito especial. Domingo é dia de ação de graças. Domingo é o dia do Senhor. Domingo, todos os que creem, quem crê em Deus, quem crê em Jesus, se oferece num culto a Deus. Em louvor, adoração, agradecimentos na casa de Deus. Lembra que Jesus ia à sinagoga? Pois é. Então, o meu abraço, muita paz no seu coração, que as bênçãos do Senhor Deus sejam derramadas sobre a tua vida e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.